Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro desse ano. Estamos aqui agora muito animados para um novo caminhar aí. E agora com o mês de janeiro e fevereiro com um tom mais poético. Queremos fazer uma série de encontros chamados de papos filosóficos, né? Que hoje inaugurará com a poesia, a prosa de Fernando Pessoa. Teremos outros poetas, tanto brasileiros, porque Fernando Pessoa é português, né? Mas teremos Cecília Meirelles, teremos Khalil Gibran, teremos Manuel de Barros, teremos Rumi, que é um poeta mais da Idade Média, um poeta mais clássico. Enfim, vamos ter aí uma série, como fizemos com a música popular brasileira, né? Escolhendo assim um autor a cada semana, um compositor. Dessa vez vamos escolher poemas, tá? Apesar de escritor, muitos de vocês já têm até livros meus escritos, mas meus livros não são de poesia. Eles são mais livros filosóficos, de autoconhecimento, né? Para que a gente possa refletir sobre a vida da gente, os relacionamentos. Mas de vez em quando a gente solta uma poesia, tanto é que eu sou muito sensível à poesia também. E eu queria começar, já que eu não vou ter uma noite para mim, porque eu não tenho poesias suficientes. Fizemos até uma série de lives sobre capítulos de um livro, que é O Certo e o Avesso, mas aí foi um tema mais filosófico. Mas eu queria começar com um poema meu, que eu escrevi há muitos anos, provavelmente há mais de 20 anos, né, nessa caminhada, que tem esse viés mais espiritual também. Como todos os meus poetas escolhidos e os meus compositores da MPB também. Eu escolho essas pessoas, essas inspirações, mais pela veia filosófica deles, a veia mística, né? Que tem a ver comigo. Então, igual diz Fernando Pessoa, eu não escrevo em português, eu escrevo eu mesmo. Essa é uma frase de Fernando Pessoa. Eu escrevo eu mesmo. Então, esses encontros que foram lives, que agora nós estamos chamando de papos filosóficos, é sobre eu mesmo, né? Então eu queria começar lendo um poema meu, que está nesse livro aqui, Amor e Mudança, né? Amor e Mudança, que é um livro também que foi escrito há mais de 20 anos atrás. O poema meu, ou não sei se a gente pode chamar disso, ele tem um nome de Consciência. Centrado em meus movimentos, derreto a dureza dos meus pensamentos, como o sol degelando a neve de um longo inverno. Sinto-me como um ser na aurora do seu despertar. Respiro, retenho, observo. Coloco a intenção de levar o luminoso oxigênio aos lugares mais recônditos do meu corpo. Qual caravelas por mares desconhecidos, sinto que meu corpo se incendeia e se purifica. Respiro conscientemente. Deparo com a minha desconcentração, com a minha dispersão, com a minha mente tagarelando coisas do passado e do futuro. Mergulho em minha sombra. Vejo-me tal qual um pisca-pisca, alternando momentos de clareza, que é a lucidez do instante presente, com momentos de obscuridade, o mergulho na inconsciência. Respiro, retenho e me estiro. Tomo consciência da dor, das limitações, do quanto a história desta vida e de tantas outras deixaram as suas marcas no meu corpo. Nódulos, encurtamentos, desvios, desequilíbrios. Claudicante sigo mesmo assim, para aprender a fluir por entre as barreiras,
no sentimento de estar pleno, de estar vivo, afinando-me à sintonia cósmica. Respiro, retenho. Sinto toda a verdade a meu respeito e a aceito. Relaxo, aceito-me, confiando no silencioso plano de amor daquele que é. Contemplo o mundo, vejo a multidão de semideuses, seres em busca de ser. Está tudo certo. Tudo está fluindo no tempo divino, como o rio, inexoravelmente atraído para o mar. Está tudo certo. Basta que eu me renda, me entregue e confie. Bom, então demos o chute inicial de um sarau, né, de poemas que virão aí pela semana seguinte, de poetas. Então vamos começar com Fernando Pessoa. Eu quero dar meu boa noite aí a Maura, a Flor, que acabou de entrar também, a Pati, a Osanete, a Fernanda, a Laura, ao Pedro, Maria de Fátima também, Shram, né, que está aí. Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Então tá, Fernando Pessoa, então, falando novamente, muitas pessoas pensam que pelo nome, né, seja um poeta brasileiro, mas não. Ele é português, nascido em Lisboa, Portugal. Ele nasceu em 1988, então no século XIX, fins do século XIX. E faleceu com 47 anos em 1935. Nasceu em Lisboa, faleceu em Lisboa. Mas ele teve uma época da vida dele em que ele morou na África do Sul, em Durban. Porque aos 7 anos, ou aos 5 anos na verdade, ele perdeu o pai. E até um irmão também, mais novo do que ele. E era só ele e a mãe. E a mãe se casou novamente, viúva, se casou com um diplomata que servia ao país, a Portugal, na África do Sul. E de repente um novo casamento, como é que faz? Leva o pacote, que é o do Fernando Pessoa, né? Leva o filho, ou deixa ele com os familiares, com as tias, com a avó. Mas aí ele escreveu um versinho que é o primeiro verso de Fernando Pessoa, que parece que sensibilizou a mãe. E com esse manejo dele, aos 7 anos, ela o levou, né, junto com o marido, e lá estabeleceram, né, uma família, nasceram outros irmãos, né? Então ele escreveu assim: a minha querida mama, eis-me aqui em Portugal, nas terras onde nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Ou seja, mãe, eu gosto muito de Portugal, mas eu gosto mais de você. Então me leva com você, não quero ficar aqui, né? E assim foi. E lá ele foi alfabetizado em inglês, inclusive, porque a África do Sul, predominantemente, né, falava-se inglês até hoje. Tem os dialetos nativos, mas a língua predominante é inglês, por causa da colonização inglesa. E recentemente ainda tinha um apartheid até 1970, 80, não sei exatamente quando o Mandela foi o primeiro presidente da África do Sul, né? Mas certamente foi nos idos aí em torno de 1980, por aí. Então, e lá ele foi educado na língua inglesa, dominava perfeitamente a língua inglesa, começou a escrever seus primeiros poemas em inglês, inclusive suas primeiras publicações de poemas foram em inglês, na língua inglesa, né? Ele ganhou lá na África do Sul, porque ele era um excelente aluno na escola, no ensino médio lá, que ele ficou até os 17 anos, ele ficou 10 anos lá. Então ele ganhou prêmios literários nas escolas de lá, e tudo em inglês. Mas quando ele volta para Portugal, né, a família ficou lá na África do Sul. Mas aí ele volta para Portugal aos 17 anos para morar com uma avó ou uma tia, não sei, acho que era uma avó, uma tia-avó. Aí ele faz a opção agora pela língua portuguesa, por escrever em português, e assim ele fez até o final dos seus dias, né?
Bom, Fernando Pessoa, vamos ver mais alguns detalhes aqui. Ele teve uma namorada só, e isso foi depois dos 30 anos que ele arrumou essa namorada, que era uma jovem de 19 anos, chamada Ofélia, com quem ele teve idas e vindas, né? Não se sabe se esse namoro se consumou, sabe-se que eles trocavam beijos ardentes daqui e dali, mas ela percebia a instabilidade dele, a grande instabilidade que inclusive um poeta normalmente tem, principalmente um poeta como Fernando Pessoa, que praticamente inaugurou aquilo que é conhecido no meio literário como os heterônimos. Ele tinha muitos heterônimos. O que é um heterônimo? Heterônimo é diferente de um pseudônimo. Pseudônimo é um nome tipo falso, um nome fictício que um autor, um escritor, ele confere à obra que ele teve, né? No caso, por exemplo, Machado de Assis não era pseudônimo, era o nome dele mesmo, mas, por exemplo, um que me lembra aqui, Allan Kardec, que escreveu lá obras espíritas, o nome dele não era Allan Kardec, era um outro nome, mas que se colocava como Allan Kardec. Então isso é um pseudônimo. Mas heterônimo é um personagem novo. É como se ele se tornasse uma outra pessoa. Inclusive com data de nascimento, com data de morte, com biografia, né? Ou seja, heterônimo é como se saísse dele uma outra pessoa, completamente assim, com ideias diferentes, como se ele se desdobrasse e fundasse uma outra pessoa, ou persona, né? Porque essa pessoa nunca chegou a existir, mas existia na ficção, existia na cabeça dele. Inclusive ele considerava um dos seus heterônimos, que é o Alberto Caeiro, como seu mestre, o mestre do Fernando Pessoa, né? E outros heterônimos famosos, que é o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, eles tinham personalidades completamente diferentes. O Álvaro de Campos também tinha data de nascimento, tinha data de falecimento, nasceu em outro lugar que não o Fernando Pessoa. Só o Ricardo Reis que não teve data de falecimento. Até o escritor José Saramago escreveu um livro, O Dia da Morte de Ricardo Reis, que aí mais tarde, isso aí depois, mais de 50 anos passaram, não sei quanto tempo que foi que Saramago escreveu essa obra dele, é que ele vai botar um fim à vida de Ricardo Reis, que era um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, o que é esse heterônimo? Ele é uma espécie de uma identidade mesmo, no qual o Fernando Pessoa entrava e ali ele se revestia de ideias, por exemplo, o Alberto Caeiro, ele era completamente agnóstico, pagão, não tinha nada de metafísico nele, pelo contrário, ele era muito preso aos sentidos. O Alberto Caeiro é considerado o poeta da natureza, né? Mas é um mestre. Ele tem uma filosofia, como nós vamos ver os versos dele, inclusive é o meu heterônimo preferido. Mas esses três principais, e tem um outro semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares. Ele foi o que escreveu um livro também, chamado O Livro do Desassossego, que é esse heterônimo, né, do Fernando Pessoa. É uma espécie de diário, onde ele vai colocando as coisas que vão acontecendo, vai descrevendo, né, nesse diário as coisas que vão acontecendo. Uma coisa interessante sobre Fernando Pessoa também, aí ele fala dos seus heterônimos assim: como tal falta de gente coexistível como a hoje, como pode um homem de sensibilidade fazer se não inventar os seus amigos ou quando menos os seus companheiros de espírito? É como se ele inventasse pessoas para que ele pudesse conversar com elas, no nível que ele queria, na altitude que ele queria, na profundidade que ele queria, na sensibilidade que ele queria. E ele tinha uma vida muito comum. Fernando Pessoa era um burocrata, vamos dizer assim, não era funcionário público, mas ele era assim, tipo, uma pessoa que ele não fez curso superior, porque ele entrou até numa faculdade de letras em Lisboa, mas ele ficou lá um semestre e saiu,
pediu as contas lá, quer dizer, ele abandonou o curso porque ele entendeu que não iria aprender nada ali. Não dá. Ele preferia ele mesmo aprender por ele mesmo. E ele leu já durante o tempo dele quase que um livro por dia. Ele era uma pessoa cultíssima, de uma vasta cultura geral, né? Ele lia perfeitamente inglês, falava francês, estudou latim, grego. Então era uma pessoa muito flexível da parte cultural, tinha uma visão muito ampla, né? Além também de ter uma veia mística, né? Fernando Pessoa teve assim, uma associação com a maçonaria, com a Rosa Cruz, sempre nessa parte mais ocultista, vamos dizer assim. E uma birra, né, da parte política, da religião oficial, que no caso lá era a Igreja Católica em Portugal, né, fim do século XIX, início do século XX, né? Inclusive, quando ele morreu, em 1935, vigorava em Portugal uma ditadura do Salazar, que durou, acho que mais de 40 anos, não é isso? Bom, então nesse livro do Desassossego, ele conta um pouco desse diário dele, vai falando do dia a dia, até depois eu leio para vocês um pedacinho dessa obra, né? Dizem que é um livro, sim, interminável. Por quê? Porque tem um detalhe. Fernando Pessoa, ele publicou ali alguns artigos em revistas, alguns poemas na língua inglesa, mas ele só publicou em vida um livro dessa vasta obra que hoje a gente conhece do Fernando Pessoa, um livro chamado Mensagem. E esse livro ele foi escrito durante assim, uns 15 a 20 anos da vida dele, ele ia escrevendo, né, ao longo do tempo, e ele foi publicado em 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa morreu de cirrose hepática, porque ele se tornou, depois de um certo tempo da vida dele, uma pessoa alcoólatra, considerado, né? Bebia todas as noites. A vida dele seria escrever. Alguma parte do dia ele iria para o escritório fazer traduções, porque ele tinha ele era empregado, um empregado assim, tipo autônomo, que tinha não tinha que bater ponto, não, ele tinha as tarefas para fazer, as traduções de cartas comerciais, porque ele era versado muito no inglês e no francês, né? Isso não era muito comum, de ter pessoas com tanta versatilidade assim. Então assim ele ganhava o dinheiro dele, o suficiente para ele pagar o aluguel, para comprar lá as cachaças dele, os vinhos que ele tomava à noite, o cigarrinho, um pouco de roupa, comida, e assim ele vivia. A vida dele era ir à noite para os bares, ali em torno de onde ele morava, para conversar com os amigos, e até alguns poetas também, escritores. Durante o dia escrevia obstinadamente, e em alguns momentos ele tinha que ir ao escritório para poder fazer o seu trabalho e ganhar um pouco da sua receita, né? Do dinheiro para lhe custear a vida. Mas Fernando Pessoa deixou um baú, o famoso baú de Fernando Pessoa. Depois da sua morte, encontraram lá no seu apartamento um baú. E quando abriram esse baú, que era um baú relativamente grande, estava cheio, completamente cheio de papelada escrito. Toda a obra de Fernando Pessoa, os heterônimos todos que nós conhecemos, as poesias, tudo que nós conhecemos de Fernando Pessoa, inclusive até o próprio livro do Desassossego, que foi publicado pós-mortem, vem desse baú. E creiam que até hoje tem coisas no baú que o pessoal está tirando ainda. Porque é uma coisa muito grande, muito grande. E eles têm que entender um pouquinho o que é qual que é o heterônimo. E ele criou outros heterônimos também, assim, de menor calibre, né? E assim Fernando Pessoa não tem uma obra completa, até hoje. A obra dele está ainda se completando à medida que se revela esses escritos do seu baú, né? O baú do Fernando Pessoa. Pelo menos, eu não sei se terminou agora, nesses anos de 2020, 2021, mas pelo que a gente ouve dizer nas gravações, nos relatos, nos documentários,
Até então o baú dele ainda estava inacabado, tá bom? Então é mais ou menos isso. Diga-se que Fernando Pessoa teve uma vida muito comum, muito comum. O que é incomum em Fernando Pessoa é a obra dele. A obra dele. Insuperável, considerado um maior escritor e poeta português. Para muitos superou inclusive Camões. Luís de Camões, que é mais anterior a ele, lá da Idade Média, né, na época das grandes navegações, né? Camões, que escreveu os Lusíadas, que é a sua obra mais conhecida, né? Bom, então vamos entrar um pouquinho nesse mundo de Fernando Pessoa. E como eu disse, ele se autodenomina assim: eu não escrevo em português, eu escrevo eu mesmo. Então o que faz de Fernando Pessoa alguém assim tão instigante e apaixonante para se entrar em contato com a obra dele é como ele se revela, é como ele fala das suas mazelas, dos seus sonhos, dos seus insights. Ele fala dele mesmo o tempo todo. Ele não se esconde, mesmo atrás dos seus heterônimos. A gente sabe que é ele mesmo, é uma faceta dele mesmo. Está tudo dentro dele mesmo. Como ele diz aqui, um outro pensamento. Eu vou ler alguns pensamentos soltos dele aqui, depois ler alguns poemas mais completos, tá? Ele fala assim: tudo que se passa no onde vivemos é em nós que se passa. Tudo que cessa no que vemos é em nós que cessa. E aqui eu me lembro inclusive de um pensamento do Huberto Maturana, que fala assim: não vemos as coisas como são, mas como somos. Quer dizer, o mundo lá fora, ele não está pronto para a gente ver. O mundo tem a cor que a gente pinta. O mundo tem a nossa cara. Então cada pessoa, um mundo à parte. Ou cada cabeça uma sentença, como diz a expressão, né? Tudo que se passa no onde vivemos é em nós que se passa. Tudo que cessa no que vemos é em nós que cessa. Ou seja, tudo começa e termina em mim mesmo. Então Fernando Pessoa era essa multiplicidade, esse desdobramento. É como se fosse várias pessoas numa só. Tanto é que ele tem um livro que o título dele se chama assim: O Eu Profundo e os Outros Eus. O Eu Profundo e os Outros Eus, que é um título que deram aqui, né, para uma coletânea de poemas e de versos dele. Muito bem, muito bem. Vamos a outra coisa que é interessante. Ele fala nessa mesma toada, ele diz assim: nunca amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Nunca amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É a um conceito nosso, em suma, é a nós mesmos que amamos. Isso é verdade em toda a escala do amor, ou seja, em todos os tipos de amor. Veja que um poema, um pensamento como esse a gente não alcança da primeira vez. Por isso que Fernando Pessoa não é para ser lido como se fosse uma história, um romance. Nunca amamos ninguém. Como assim? Eu falo que eu amo as pessoas? Não. Você ama é a ideia que você faz da pessoa. Quanto de verdade tem nisso, hein? Aí começamos agora o nosso papo filosófico, né? É a um conceito nosso, que em suma é nós mesmos, que amamos. Isso é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de um corpo estranho. No amor diferente do sexual, buscamos um prazer nosso por intermédio de uma ideia nossa. Aqui não é o caso da gente falar assim: eu concordo, eu não concordo. Não se entra nesse mérito, pessoal. Eu acho isso... Não, apenas a gente escuta. Escuta, sente e deixa isso calar. Para uns vai fazer 100% de sentido, para outros 10%. Fique com
pouquinho que fizer para você. Olha o que ele diz ainda do amor. O amor romântico é como um traje, uma roupa, né? Que como não é eterno, dura tanto quanto dura. E em breve, sob a veste do ideal que formamos, que se esfacela, surge o corpo real da pessoa humana em que o vestimos. Porque o amor romântico é um traje que vestimos no outro. E depois, em breve, sobre a veste do ideal que formamos, então como a gente vai sempre formando outros ideais de veste na mente, aquele a que vestimos outrora, há uns tempos, se esfacela. E aí surge o corpo real da pessoa humana que vestimos. O amor romântico, portanto, é um caminho de desilusão. Só o não é quando a desilusão, aceite desde o princípio, decide variar de ideal constantemente. Tecer constantemente nas oficinas da alma novos trajes, com que constantemente se renove o aspecto da criatura por eles vestida. Nossa Senhora, que trem mais confuso. Não, não é tão confuso. A gente só precisa de ler de novo, né? Eu explico um pouquinho isso. É como se a gente precisasse, se a gente quer, traduzindo isso aqui em miúdos, que esse amor com qual, vamos imaginar um amor de casal, uma pessoa com qual a gente se encantou, alguns até se apaixonou, para que esse amor persista, que ele fique renovado, é preciso que a gente vá vestindo outros trajes. Porque se deixar aquele primeiro traje que a gente revestiu a pessoa da nossa percepção, aquilo uma hora apodrece, aquilo se desfacela. Então nós temos que constantemente tecer nas oficinas da alma novos trajes, para renovar o aspecto da criatura amada, a qual a gente veste. É como se a gente tivesse que conquistar o outro todo dia. Tem que renovar esse amor. Mas sem que seja alguma coisa de ilusão, né? Mas de olhar com outros olhos a mesma pessoa e não querer que essa pessoa mude, mas olhar com outros olhos, descascar os nossos olhos, para que a gente possa ver o novo naquilo que está sempre com a gente. Estranho isso, né? Muito filosófico. Muito bem, muito bem. Ô, gente, na verdade, essa instigação que estou fazendo aqui, não é para que a gente saia daqui, nossa, que maravilha, é para a gente ser instigado a ler Fernando Pessoa. E hoje é tão fácil, você põe no Google aí, você põe na internet, aparece um tanto de poemas de Fernando Pessoa. Praticamente é domínio público Fernando Pessoa. Tem uma frase, aliás, tem um poema que é muito clássico dele. Esse vocês vão gostar, que é um poema que ainda tem rima, porque depois ele vai escrevendo sem rimas, né? Ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Olha que fantástico essa forma de abordar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, a real e a fingida, mas só a que eles não têm. Eu sinto no que eu leio do outro, do poeta, a dor do outro e não a minha. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração.
Fica aí com uma beleza em forma de palavras da poesia que diz muita coisa em poucas palavras, tá? Veja aqui outro pensamento de Fernando Pessoa. Tudo que existe, existe talvez porque outra coisa existe. Nada é, tudo coexiste. Talvez assim seja certo. Tudo que existe, existe talvez porque outra coisa existe. Nada é, então, sozinho. Tudo coexiste. Talvez assim seja certo. Ou seja, não existe nada sozinho em si mesmo. Tudo coexiste. E isso hoje é uma comprovação metafísica, ou até da física mesmo, a física quântica, da filosofia, essa existência em relacionamento. Até mesmo no Evangelho a gente ouve Jesus dizer: onde dois ou mais estiverem, eu estou. Para que haja amor, é preciso que haja no mínimo dois. Para que haja relacionamento. Não quer dizer que sejam só duas pessoas. Pode ter amor à natureza, amor à sua casa, mas tem que ter um e outro, para que haja essa união. O amor é o que ajunta as partes separadas e faz elas se sentirem como uma só. Por isso que nada é sozinho. Nada é por si só, tudo coexiste. Até na física a gente já conhece isso, já de muito tempo. Até um elétron não existe sozinho, ele existe em função de um outro. Eles sempre existem em pares, né? É um rodando para um lado, outro rodando para o outro, naquela órbita do átomo, né? Profundo isso, metafísico isso. Certamente isso aqui não vem de Alberto Caeiro, que ele era pouco metafísico, ou nada metafísico. Agora isso aqui já é Alberto Caeiro. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Pura sensorialidade, pura sensibilidade, puro estar no aqui e agora, no presente. Puro esvaziamento de ideias, de preconceitos, de pensamentos, é estar simplesmente atento ao que é. Isso é esse heterônimo de Fernando Pessoa, que é o conhecidíssimo Alberto Caeiro, né? Aí eu vou terminar, inclusive, o nosso papo hoje lendo os poemas do Alberto Caeiro, que são os meus preferidos. Tem uma frase também que é muito, muito conhecida, até quando se fala de Fernando Pessoa, ela vem logo à mente, quando ele diz assim, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Faz parte de um poema dele, essa frase, né? Agora vamos ler um outro aqui, que o Fernando Pessoa escreveu, meio que inspirado numa frase do Freud. Freud é mais ou menos contemporâneo de Fernando Pessoa, né? Fim do século XIX, início do século XX, onde Freud diz que a criança é o pai do homem. É como se o homem que somos hoje, a mulher que somos hoje, tem a criança dentro dela. A criança é como se fosse a que dá paternidade ao adulto, seja ele homem ou mulher. É como se nós fôssemos assim, meio que fantoches hoje, emocionais, da nossa criança que fomos. Por isso que nós temos que hoje há tantos trabalhos que procuram resgatar a criança ferida, porque toda criança, por mais amada que tenha sido, ela foi ferida na sua expectativa de um amor mais pleno. E quem consegue, seja papai e mamãe, o mais atencioso possível, dar esse amor pleno a uma criança que veio do amor pleno, que experimentou inclusive até no próprio ventre materno um amor pleno de unidade absoluta com a sua mãe na gestação, onde não lhe faltava nada. Bom, então, baseado nesse pensamento psicológico, né? A criança é o pai do homem, ele escreve assim, um poema, e esse poema ainda bem rimado. A criança que fui chora na estrada,
deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou a vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim nem onde estou. De o não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa enfim o que esqueci, olhando-o, relembrar. Na ausência, ao menos, saberei de mim. E ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de que quando era assim. Um pouco de quando era assim. Um poema muito sensível. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou, o adulto. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Voltar para resgatar essa criança. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Essa música casa perfeitamente com esse poema. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Há um passado no meu presente, por isso que a criança é o pai do homem. Interessante isso, né? Vamos lá mais um pouco. Fernando Pessoa, ele é muito denso, ele é muito... cara, ele não escreve coisa à toa. Né? Tudo dele é para ser degustado. Eu espero que, se você quiser ver novamente, né? Essa live vai ficar gravada aí no IGTV, no Instagram, e amanhã, até a hora do almoço, ela já estará também postada no meu canal do YouTube. Tá bom? Um outro pensamento. Eu acho que isso ele falava muito para ele, porque ele era pouco empreendedor. Aliás, como a maior parte dos artistas, dos poetas, na parte material da vida deles, eles se dão muito mal. Inclusive, quando ele volta para Portugal, ele mora com a avó, e essa avó veio a falecer, ele deixou uma pequena herança. Não muito grande, mas uma pequena herança, que dava para dar uma calçada nele. Mas aí ele, todo idealista, resolveu comprar os restos de uma editora, de uma gráfica, o maquinário dela toda, para poder fazer suas revistas, né? E aí ela faliu em um ano. Não deu conta, né? Aí ele continua vivendo do seu salário, né, de tradutor de textos, né, comerciais. Ele não ganhou nada como poeta. Tanto é que o primeiro livro dele foi só publicado em 1934, um ano antes da morte dele. E Fernando Pessoa estourou mesmo, depois de uns 40, 50 anos. Depois que esse baú dele começou a ser publicado, e aí as pessoas começaram a se encantar. Inclusive aqui no Brasil há verdadeiros apaixonados por Fernando Pessoa. Em Portugal também, mas dizem que no Brasil há mais. Olha o que ele diz aqui. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Olha que interessante. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Ou seja, ficar só sonhando não constrói. Por isso que agir é a verdadeira inteligência. Eu posso ser o que eu quiser, mas eu tenho que querer aquilo que eu quiser. E querer significa eu colocar a minha vontade. E o êxito está em realizar o que eu quero e não em ter as condições de realizar. Só as condições são as boas intenções, e de boa intenção nada é realizado. Condições de um palácio, qualquer terra baldia pode ter para que um palácio seja construído ali, mas onde estará o palácio se não fizerem, se não o construírem?
Eu acho que isso ele escreveu um pouco para ele mesmo também, e serve para todos nós. Olha uma outra frase bem instigante. Precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente. Muito bem. Aqui há um outro pensamento muito interessante, do Alberto Caeiro, o heterônimo preferido dele. O Fernando Pessoa entendia o Alberto Caeiro como seu mestre. Tá? Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Essa última frase, ela é especial demais. Eu compreendo ela assim profundamente. Porque sou do tamanho do que vejo e não da minha altura, do tamanho dos metros que eu tenho, da minha estatura. Qual que é o tamanho de uma pessoa? E a gente poderia extrapolar, o tamanho dela é a conta bancária, são os títulos que ela tem, é o status, é a beleza física, isso é que faz uma pessoa grande, uma pessoa maior, como diz naquela canção, eu sou maior do que era antes, eu sou melhor do que era ontem, eu sou filho de quem, meu bem? Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo é que vai me revelar quem sou. Eu sou do tamanho do que vejo e não da minha altura. Então uma pessoa, ela é a visão que ela tem do mundo. E quanto mais alto você puder voar, ver, mais você vê as coisas e como elas são. E não se mistura muito na miudeza, na pequenez das coisas. E aí as coisas pequenas ficam muito grandes, porque você está lá com uma lupa em cima delas, principalmente dos problemas. Então, suba, eleve-se, porque eu sou do tamanho do que vejo e não da minha altura. Aqui ele diz ainda, as nações são todas mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. As nações são todas mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. Como assim? As nações que nós construímos, as pátrias, os países, são todas mistérios. E cada uma é todo o mundo a sós. Porque no fundo não existe nações, isso é uma criação da mente, é uma criação das pessoas, do medo, é que criou as nações, a muralha da China, as fronteiras, as alfândegas para poder ter que deixar passar uma pessoa ou não deixar de um lado para o outro. Cada uma das nações dos países é todo o mundo a sós, separado, né? E isso inviabiliza, isso cria mais separação, né, para as pessoas. Eu vou colocar aqui um instantinho, porque eu me distraí um pouquinho aqui com a carga, então eu vou deixar aqui esse carregador aqui, porque pode ser que eu vá precisar de colocar aqui carregar meu celular, tá? Mas espero que ainda consiga mais um pouquinho. Vamos lá, mas está prevenido. Tem um poema muito conhecido do Fernando Pessoa, do seu heterônimo Álvaro de Campos, que se chama Tabacaria. O Fernando Pessoa, ele é muito conhecido também por um ser muito angustiado, muito melancólico, ao mesmo tempo entrava em êxtase. Ele era, numa linguagem mais simples, meio bipolar, vamos dizer assim, né? E pelo fato dele ter essa quantidade de heterônimos que ele criava, e ele se lançava, e ele se incorporava neles, ele praticamente se dividia demais, ele não sabia, ele não era unido em si mesmo. Tanto é que nesse poema Tabacaria, que é um dos mais conhecidos e um dos mais renomados dele, ele diz assim, não sou nada,
nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. O poema Tabacaria ele é maior, mas vou ler só mais um trecho aqui. Janelas do meu quarto... Espera só um instantinho. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Muito assim, melancólico esse poema, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ele tem um poema no Alberto Quero que ele fala assim: quem me dera que minha vida fosse um carro de bois, para ir dali para cá, daqui para lá, e depois no final ficasse no barranco, caído, quando não prestasse para nada mais. Aqui eu não falei o poema não, eu só interpretei ele, né? Parafraseei. Mas começa dizendo: quem me dera que minha vida fosse um carro de bois. Ele tinha assim, falava de uma inveja que ele tinha dos mendigos também, né? No livro do Desassossego, que é como se fosse um diário do Fernando Pessoa, tem um trechozinho que fala assim: um dos meus passeios prediletos nas manhãs em que temo a banalidade do dia que vai seguir, como quem teme a cadeia, é o de seguir lentamente pelas ruas fora, antes da abertura das lojas e dos armazéns, e ouvir os farrapos de frases que os outros, de raparigas, de rapazes e de uns com outras, deixam cair como esmolas da ironia na escola invisível da minha meditação aberta. Um dos meus passeios prediletos é ficar escutando essas frases soltas que a rapaziada, as moças, os rapazes vão deixando cair. Essas banalidades. Como esmolas da ironia na escola invisível da minha meditação aberta. É como se ele estivesse o tempo todo atento, observando. E é isso que é Alberto Caeiro, que eu vou já ir no finalzinho da live agora, ler alguns poemas dele. Você vai ver que ele é praticamente esse olhar, né? Ele diz aqui, olha só Alberto Caeiro, tá bom? O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Puro Alberto Caeiro, sem metafísica, puro sentido, puro vislumbre, atenção plena. É como ele fala, uma meditação aberta.
Ele até tem uma frase muito clássica nesse sentido, o Alberto Caeiro, que fala assim: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Ele considera então o pensamento como se fosse uma doença. E cá para nós, hoje estamos muito falando disso. Um pensar compulsivo, esse pensar que a meditação quer nos tirar um pouco dele, que é o mindfulness, que é essa consciência desperta, que é justamente ter um recuo dos seus pensamentos e não ficar enfronhado nos pensamentos onde você se atropela neles. Ele fala inclusive sobre Deus, apesar deles não acreditarem em Deus, o Alberto Caeiro. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á o verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Isso é bem, eu acredito que isso é muito metafísico, isso é muito espiritual. Pensar Deus é desobedecer a Deus, porque quando a gente pensa sobre Deus, a gente constrói uma imagem de Deus à nossa semelhança. Para alcançar a divindade, o sagrado, é melhor não pensar, é sentir. É entrar no vazio, num silêncio. Como diz o Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que calar a voz. Tenho que afrouxar os nós dos sapatos, da gravata. Né? Mais Alberto Caeiro, o famoso guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, eu me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. E mais adiante alguém pergunta: olá, guardador de rebanhos, aí na beira da estrada, o que te diz o vento que passa? Ó, que é vento e que passa, e que já passou antes e que passará depois. E a ti o que te diz? Ah, muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades e de coisas que nunca foram. Ah, nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Sou um guardador de rebanhos, e o rebanho é os meus pensamentos. Guardar os pensamentos, ter o domínio dos pensamentos, não se sentir atropelado, não ficar emaranhado neles. Para isso a meditação, a autoobservação, a contemplação, o silêncio. Isso é fundamental para a saúde mental, principalmente nos dias de hoje. Olha um outro poema, tão simples. Alberto Caeiro. Leve, leve, muito leve, um vento muito leve passa, e vai-se sempre muito leve, e eu nem sei o que penso e nem procuro sabê-lo. Sinta apenas. Se querer pensar sobre o vento, você perde o vento. O último. Às vezes em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, por que sequer atribuo eu beleza às coisas? Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não, tem cor e forma, e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então por que digo eu das coisas? São belas. Sim, mesmo a mim que vivo só de viver,
Invisíveis vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível. Fica inventando coisas a respeito das coisas, o que a gente chama de preconceito, de cobrir as coisas. Tanto é que ele fala assim, triste de nós que trazemos a alma vestida. Vestida de quê? De pensamentos. Ai, a gente não quer parar de ler, Fernando Pessoa. Acho tão natural que não se pense, que me ponho a rir às vezes sozinho. Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa que tem que ver com gente que pensa. Rir de gente que pensa. Ô, gente, vamos parar por aqui. Olha, eu convido vocês a mergulhar um pouquinho em Fernando Pessoa. Ele é inspirador. Tá bom? Pedro, sem palavras, né? Muito bom? Tá bom, Claudete. Salve, Claudete. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Na próxima semana, mais um poeta. Ainda não escolhi qual ele não, tá? Provavelmente um poeta nacional, tá? Ou Manuel Bandeira, ou Cecília Meirelles. Vamos ver, tá bom? Então tá, queridos. Quem quiser deixar o seu like lá no YouTube, né? Ou se inscrever no canal quando forem ver lá no canal do YouTube essa gravação. Ou quem quiser fazer seus comentários aqui no nosso Instagram mesmo, aqui na bio do Instagram, no meu Instagram, tem um link para vários canais meus, inclusive o meu site, a minha loja, onde tem os livros meus, tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Namastê e até a próxima.